NED Unifenas apresenta Aprender Pode. Olá, caro ouvinte! O curso de Pedagogia da Unifenas preparou para você uma série intitulada O Mundo Real da Leitura e da Escrita, Desafios e Possibilidades. Eu sou a professora Mônica Fernandes e estou aqui com algumas acadêmicas convidadas do curso de Pedagogia para o debate de hoje. Eduarda, Jéssica, Nájila, Regiane, Carol e Raíza. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada! Eu gostaria de começar com a Carol. Carol, o que significa alfabetizar letrando? Então, professora Mônica, é orientar as crianças para que aprendam a ler e escrever, levando a conviver com as práticas da nossa vida cotidiana, como receita, jornais, materiais escolares e outros materiais didáticos que estão no nosso dia a dia. Olha, muito interessante. Então, isso significa que ler não é apenas decodificar as letras, né? Mas entender para que servem esses textos que estão no nosso redor, né, Carol? Isso. Perfeito. Agora eu gostaria de saber da Regiane como trabalhar a forma de se fazer a contação de histórias na educação infantil, Regiane. Então, professora Mônica, a gente orienta que organize as crianças sentadas em roda e começa contando uma história que elas conheçam bem. Pode ser um conto, uma fábula, e a professora repentinamente para e pede a eles que continue. Deixe contar até um determinado trecho e depois retome lendo a história original. E, se possível, também inverta a ordem que os pequenos contem ou criem um início. E também é muito interessante deixar fantoches e fantasias à disposição para a atividade ficar mais interessante, mais intensa. Olha, maravilha! Isso significa que os professores têm que se preocupar com o encantamento das crianças pela leitura. Elas têm que se apaixonar pela leitura. Isso que vai fazer com que elas desenvolvam ainda mais, né, o prazer de entender o processo da escrita e da leitura, né, Regiane? Muito bem. Raíza, nem sempre as crianças vão escrever certinho, né? Vão errar às vezes. E como que o professor pode lidar com os erros no processo da construção da escrita? Então, professora Mônica, o PCN de Língua Portuguesa, na página 128, relata que os erros são esperados. Se referem ao momento evolutivo no processo de aprendizagem da escrita. As crianças informam o adulto sobre seu modo próprio de pensar e naquele momento escrever. Mesmo com esses erros, permitem as crianças avançarem, uma vez que só escrevendo é possível enfrentar certas contradições. Olha que interessante, Raíza. Então, os professores não podem se apegar aos erros, porque a questão ortográfica é algo natural. Com muita leitura, com acesso, né, à escrita, o aluno vai perceber as regras ortográficas. O mais importante é ele entender o processo da escrita, isso que dá trabalho, né? Exatamente, professora Mônica. Muito bem. Eduarda, que novas didáticas norteiam o trabalho com a criança na educação infantil? Então, Mônica, segundo os parâmetros curriculares nacionais, para aprender a ler e a escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ela precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Isso significa que a alfabetização não é o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção, memorização e treino de um conjunto de habilidades sensório-motoras. É antes um processo no qual as crianças precisam resolver problemas de natureza lógica até chegarem a compreender de que forma a escrita alfabética em português representa a linguagem. E assim elas poderão escrever e ler por si mesmas. Elas começam a aprender a partir de informações provenientes de diversos tipos de intercâmbios sociais e a partir das próprias ações. Por exemplo, quando presenciam diferentes atos de leitura e escrita por parte de seus familiares, como ler jornais, fazer uma lista de compras, anotar um recado telefônico, seguir uma receita culinária, buscar informações em um catálogo, escrever uma carta para um parente distante e ler um livro de histórias.
A partir desse intenso contato, as crianças começam a elaborar hipóteses sobre a escrita. Entendi. Então isso significa que a partir do momento que o professor muda o conceito dele sobre o que é a escrita, sobre o conceito dele da escrita, isso muda a sua didática. Então, ele vai trabalhar de forma diferente. Com certeza. Agora eu gostaria de saber da Jéssica, como trabalhar a oralidade com crianças de 0 a 3 anos, Jéssica? Mônica, nessa idade é de suma importância a conversa com os bebês e crianças, trabalhando com a linguagem do dia a dia, na hora do banho, na hora de troca de fraldas. Trabalhar roda de leitura e músicas também é uma boa opção. Lembrando que esse processo tem que ser feito sem a utilização de falas infantilizadas. Brincadeiras orais são privilegiadas nessa faixa etária. Perfeito, Jéssica. Então isso mostra para os professores que o objetivo deles é desenvolver a oralidade. Pode até ser que a criança já fale bastante, né? Já fale, converse muito, mas eles têm como objetivo desenvolver a oralidade dessas crianças. Então, por isso que essas atividades que você sugeriu são tão interessantes. Né? Muito bem. Agora, a Nájila, que situações didáticas devem fazer parte da rotina escolar para desenvolver nas crianças competências e habilidades de linguagem diferentes? Então, professora Mônica, a prática da leitura se faz necessária, mas devemos também promover experiências significativas para o aluno. O convívio com a linguagem oral e escrita deve ser com atividades da realidade da criança, como exemplo, fazer um bilhete para casa, para os pais, trabalhar com eles aquele texto, sabe, que eles mesmos vão estar escrevendo. O aluno vai estar compreendendo o assunto, que estarão ligados ao seu cotidiano, para que posteriormente ele seja capaz de resolver problemas mais complexos. Olha que interessante. Então, o professor precisa pensar que um dos objetivos do trabalho com a língua portuguesa é desenvolver competências e habilidades diferentes em relação à linguagem. Sim. Então, não só a escrita, né? Porque às vezes muitos professores ficam só na escrita, fazendo várias atividades repetitivas. Não, mas ele tem que desenvolver atividades diferentes, né? Habilidades de linguagem diferentes. Então, o teatro também, na verdade, para que ele... várias outras formas de desenvolver essas capacidades diferentes. Muito bem, meninas. Muito obrigada a todas vocês pela participação em nosso debate, viu? E você, educador, que acompanha nosso programa, aguarde! Em breve teremos mais um programa da série O Mundo Real da Leitura e da Escrita, Desafios e Possibilidades. Até a próxima!